A disciplina, né, uma disciplina que acontece no primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo diurno, disciplina Introdução ao Urbanismo, né? E o que eu percebo é que os alunos eles têm uma relação muito forte, muito intensa com diversos tipos de mídia hoje em dia. Então a produção de imagens é algo muito constante na vida dos jovens que chegam no primeiro período do curso de arquitetura. Eles têm o hábito de produzir imagens nas suas vivências cotidianas. Então a gente acaba aproveitando para poder propor um trabalho que é um documentário urbano. Eles fazem um documentário de bairros que eu seleciono de acordo com as suas características e é uma forma deles verem na prática aquilo que foi estudado na disciplina de forma teórica, de forma conceitual. Então eu estabeleço um roteiro e esse roteiro eu vou abordando temas que a gente tratou ao longo da disciplina, mas eles vão ver isso de uma forma prática. Então é uma maneira deles terem um contato com a realidade da cidade, de entenderem melhor as questões urbanas, de entenderem melhor e vivenciarem melhor essa cidade que muitos desconhecem. Muitos vêm de fora, né? Muitos alunos não são de Belo Horizonte, então é uma possibilidade deles conhecerem melhor a cidade e muitos alunos que são de Belo Horizonte têm uma vivência muito estreita, porque é a relação perto da casa, né, perto da escola, mas não necessariamente da cidade como um todo. Então essa possibilidade de circular na cidade, de conhecer outros bairros, porque como cada grupo trabalha com um bairro diferente, todos apresentam, né, na hora da apresentação eles acabam compartilhando experiências e tendo essas vivências aí compartilhadas com o restante da turma. Então é bem interessante nesse sentido e acaba que entra no universo dos alunos, que é um universo aí, né, muito voltado para a mídia, muito voltado para a questão de imagens e de produção audiovisual mesmo. O roteiro ele é baseado no que foi estudado na disciplina, né? Então a gente pede uma questão histórica, mas bem breve, simplesmente para eles entenderem o contexto do bairro, de onde que esse bairro, né, como que esse bairro surge na cidade, mas o foco mesmo são os trajetos no bairro, né, eles têm de entender a localização desse bairro na cidade, como que isso interfere na própria dinâmica do bairro. Eles têm de relacionar a produção desse espaço urbano com os moradores do bairro, então a cidade como um reflexo da sociedade, então esse bairro, como que ele reflete aquela comunidade que está ali, né? Ao mesmo tempo a apropriação dos espaços do bairro, se as pessoas têm o hábito de conversar na rua, se frequentam as praças, se as praças são bem cuidadas, as tipologias das edificações, se é um bairro comercial, um bairro residencial, né, predominantemente. Então tudo isso é pedido nesse roteiro, né, e eles podem extrapolar o roteiro, né, de acordo com características, porque os bairros são selecionados de acordo com as suas características. Eu não seleciono aleatoriamente, né? Eu penso antes nos bairros que podem trazer alguma contribuição dentro das questões teóricas que foram trabalhadas na disciplina. Então, alguma questão relacionada à especulação imobiliária, ou alguma questão relacionada à história da cidade, à história de Belo Horizonte. Alguns bairros que têm uma característica cultural muito forte, como é o caso de Santa Teresa, como é o caso do bairro Concórdia, que tem, por exemplo, o congado, né, e festas que são verdadeiras resistências mesmo, né, a permanência do congado ao longo do tempo. Então a gente pega essas características, ao mesmo tempo a gente pega bairros mais nobres, bairros que têm uma história interessante, mas que representam uma outra classe social, para a gente mostrar um pouco dessa questão da segregação socioespacial também, né? Então tudo isso é pensado para contribuir para a vivência prática desses alunos dos temas que foram abordados na disciplina. O documentário ele pode atuar como um instrumento dentro das práticas de urbanismo mesmo, né? Então a gente tem aí uma potente forma de expressão, né? O audiovisual ele é uma potente forma de expressão, considerando principalmente hoje em dia, né, esse impacto tecnológico, né, esse impacto que a gente tem, né, da tecnologia na vivência, né, e na vida contemporânea mesmo, né? Além disso, como no próprio documentário eu peço que eles conversem com as pessoas do bairro, ou seja, eles precisam ter a visão do outro.
Então, é muito importante escutar o outro, vocalizar o sujeito que está envolvido num processo de construção da cidade. Dar voz a essas pessoas, né? Principalmente nos bairros mais pobres ou nas áreas mais periféricas, existe uma carência muito grande de fala, de vocalização mesmo. Então, quando esses alunos se dispõem a escutar essas pessoas e a elaborar um trabalho a partir não apenas da visão deles, mas da visão do outro, né? Isso é muito importante na formação enquanto arquiteto e urbanista. É entender o técnico a serviço da sociedade, né? E a atuação do técnico juntamente com a sociedade na produção, na construção de cidades mais humanizadas. Porque só com esse entendimento é que a gente pode mudar um pouco, né, as realidades urbanas. Então, a aproximação através do documentário com essas realidades urbanas, né, possibilita aí uma maior sensibilidade mesmo, uma maior possibilidade sensível no trato das questões urbanas. Né? Porque é você entender o outro, escutar o outro, entender a importância da visão do técnico, mas baseado mesmo na fala daquele que tem ali, que tem uma vivência cotidiana com uma realidade específica. O Mangabeiras é um tradicional bairro de classe alta de Belo Horizonte e está localizado numa área nobre da região centro-sul da capital mineira. Está situado a partir do perímetro da Avenida dos Bandeirantes, tendo como limite físico a Serra do Curral. Seus bairros vizinhos são o Sion, Anchieta, Serra, Marsola e Acabamundo. Seu planejamento foi desenvolvido na década de 1960 pela Codiurb e seu processo de ocupação foi dado com o loteamento dos terrenos pertencentes à antiga Ferrobel, empresa mineradora cuja extração de ferro ocorria de forma irresponsável na própria Serra do Curral. O nome do bairro é decorrente da antiga fazenda das Mangabeiras. Seus primeiros moradores foram principalmente profissionais liberais e comerciantes, o que nos revela seu caráter singular em relação aos bairros vizinhos. Estes são muito verticalizados, enquanto que, por legislação e pela participação efetiva da associação de moradores, não é permitida a construção de prédios, bem como a presença de estabelecimentos comerciais e industriais. É, dessa forma, constituído por aproximadamente 600 casas de alto padrão, com uma pequena área comercial mais afastada, que se situa na Avenida dos Bandeirantes. Eu acho o bairro maravilhoso. Essa montanha tem um astral, tem um clima aqui, um clima assim, ambiental, né? Não é clima temperatura que eu digo. Um ambiente muito gostoso, né? Muito oxigenado, muito verde, né? Mas é justamente, como eu estava falando, não sei a primeira vez que eu trago ele, mas a minha sobrinha que me falou, ô tio, leva o rádio lá na praça e lá ele interage com e realmente é muito gostoso aqui. Eu não tenho muito costume, eu vim aqui há mais tempo sozinho, assim, com o pessoal, às vezes a gente vinha à noite para tomar uma cerveja, bater papo. Além de majoritariamente residencial, pontos estratégicos do bairro são vistos como polos de turismo e lazer pelos demais moradores de Belo Horizonte. É o caso da Praça do Papa, que é considerado o ponto central do bairro. Poucos a conhecem pelo seu nome original, Israel Pinheiro, após a visita do Papa João Paulo II ao município. Desde então, a praça tornou-se alvo de eventos religiosos, musicais e também palco para inúmeras manifestações, além de seu caráter recreativo e contemplativo. A praça já passou por um processo de recuperação e hoje conta com uma área arborizada, além de espécies floríferas. Juntamente com o Mirante das Mangabeiras, possui uma das mais belas vistas da cidade.
my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. A tirolesa fechou porque tinha um cabo de aço aéreo e não tinha licença ambiental. E os helicópteros que sobem, o cabo passava bem alto. Chegou a funcionar uns 6 meses. Não, mas tava bombando. Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. I've been feeling it since 1966, man. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. Let me kick it like it's 1986, man. Might be over now, but I feel it still. Trabalho aqui no bairro vai fazer quase 10 anos, né? Eu gosto, primeiro, do clima, que não é tão quente, né? Mais fresco. A localização, eu gosto do trânsito, porque a bagunça ela para baixo, aqui para cima não tem, né? E as lojas que tem perto do meu trabalho, é um bairro residencial com um pouco de comercial, e eu gosto bem desse ambiente. No bairro, localiza-se também o Palácio das Mangabeiras, residência oficial dos governadores de Minas Gerais. Outro local de suma importância é o Parque das Mangabeiras, não só por ser considerado uma das maiores áreas verdes de Belo Horizonte, mas também o segundo maior parque urbano em todo o país. Sua importância ambiental está na grande biodiversidade de fauna e flora que ele carrega, possuindo áreas remanescentes de Mata Atlântica. O parque se mostra como importante atrativo cultural, pela variedade de eventos que neles são sediados, além de oferecer aos moradores equipamentos de lazer, recreativos e prática de esportes. Vai vir mais para caminhadas, né? Esses exercícios físicos. De manhã que tem bastante gente. A Rua do Amendoim é uma das mais famosas do bairro devido à ilusão de ótica associada ao seu desnível. Ao desligar o automóvel, é gerada a sensação de se estar subindo a ladeira, quando na realidade trata-se de uma descida. Outras centralidades do bairro são o Hospital Hilton Rocha, a Escola de Arte Guinhar e a Praça JK, que separa o Comiteco do bairro Sion. O Comiteco, bairro vizinho, mas frequentemente associado ao Mangabeiras até a última lei de uso e ocupação do solo, é fruto de uma ocupação posterior. Possui ruas de pedra e seus lotes são menores em relação ao primeiro. Esse hospital aqui é uma excrescência, nós não concordamos com ele de forma nenhuma. Achamos que ele foi um ato da revolução, né? E hoje estão fazendo aí um hospital, dizem que é para câncer, né? Para cuidar de câncer, mas na verdade nós achamos que a médio, longo prazo vai virar um hospital geral. E quando virar um hospital geral, isso aqui vai encher de carrinho de pipoca, carrinho de cerveja e carro. Quer dizer, vai tirar. Aí as casas começam, as residências não vão aceitar, óbvio, né? Que elas vão ficar muito expostas. Aí as pessoas começam a mudar, as residências desvalorizam, né? Por se tratar de um bairro de classe alta, torna-se notável a preocupação e o investimento em segurança por parte dos moradores. O moramento é recorrente, assim como a grande presença de câmeras de segurança e alarmes nos portões. Outro aspecto marcante é a dificuldade imposta para a circulação de pedestres no bairro, visto que o próprio acesso normalmente se dá por meio de veículos ou das poucas linhas de ônibus que atendem a região. É muito difícil descer a pé aqui, né? Descer a pé aqui. Não, você caminhar, caminha aqui, mas descer a pé fora de hora, você está sendo convidado para ser soltado hoje. Eu moro aqui há mais de 30 anos.
sou apaixonado com o bairro. Eu digo assim, às vezes eu viajo, vou para o exterior, quando eu chego, pego agulhas negras ali embaixo, né? Lá que eu vejo a montanha, eu falo, estou em casa. É assim, muito prazeroso. Então, isso eu imagino, né? Que isso é para a cidade toda, não é só para quem mora aqui, né? Aumenta a responsabilidade do poder público em relação ao bairro, né? De conservar o bairro, investir, tentar preservar toda essa arquitetura que tem aqui, né? Nós achamos ótimo não ter comércio aqui. Se você quiser descaracterizar o bairro, é deixar abrir aqui restaurante, bar. Aí as residências começam. Aí daí a pouco vem prédio de apartamento. Você quer matar o bairro? É colocar comércio aqui. É o que eu falei do hospital. Então é ótimo não ter. Quem quer padaria vai lá embaixo. Quem quer, é lá embaixo. A cidade mais é para trabalhar, para ir no shopping, para ir jantar, para ir almoçar, né? Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de mãe. Lagoinha é porque aqui era lagoa, era muita água, tinha muita água Lagoinha. O bairro Lagoinha está localizado na região noroeste de Belo Horizonte e está distante cerca de 1,5 km da Praça 7 de Setembro. As principais vias de acesso são as avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado e a Rua Itapecerica. Por que o Márcio Lacerda queria jogar o centro administrativo aqui? Exatamente pela facilidade de chegar aqui. Você tem ali do outro lado a Pedro II. Você tem o metrô. Você tem Antônio Carlos. Aqui é um lugar de acesso mais fácil do que isso aqui. Cristiano Machado já está ligado no complexo. Faz limite com os bairros Centro, Colégio Batista, Concórdia, São Cristóvão, Pedreira Prado Lopes, Bonfim e Carlos Prates. Com a demanda da construção da capital em 1897, o bairro foi ocupado por migrantes da região central do estado e imigrantes italianos. Olha, isso, para dizer a verdade, foi o primeiro bairro que existiu em Belo Horizonte. Porque quando se especulou a criação de Belo Horizonte, o povão, Betinello, lutador, morou aqui, antigamente chamava aqui, Vila Santo Espaço atualmente, era onde tirava as pedras aqui da pedreira para levar a construção de Belo Horizonte. Construído em torno de uma lagoa, o local foi conhecido como Cantinho da Velha Itália. Regado a cerveja e puro samba belo-horizontino, os bares e clubes da Lagoinha dos anos 50 fervilhavam do cair da noite ao raiar do dia, marcando o bairro como berço do samba e da boemia. Que era bom, aqui a zona boêmia, aqui era pessoal o carnaval, nós tinha aqui a Unidas Guarani, carnaval, tinha Unidas Guarani, desfilava o carnaval, tinha aqui o cartão que é o Leão da Lagoinha tradicional, nós fizemos uma festa de Leão da Lagoinha, Banda Mole. A primeira escola de samba foi da Lagoinha. Se existe hoje no carnaval a Banda Mole, começou aqui, com os Leões da Lagoinha. Era quem puxava o povo, saía descer, pedreira, ia pro centro e levava todo mundo. Nos tradicionais botequins e bares, a cerveja era servida religiosamente no copo americano, que ganhou sua fama como Copo Lagoinha em homenagem ao sucesso de sua presença nas mesas do bairro.
Essa vida noturna, aos poucos, se perdeu no tempo devido às intervenções do poder público para a melhoria da capacidade viária que fragmentaram não só o tecido urbano do bairro, como as relações socioculturais e o patrimônio imaterial construído até então. Com a redução, nas décadas de 70 e 80, da Praça Vaz de Melo, um dos mais importantes pontos do bairro, para a construção do atual complexo da Lagoinha, o bairro entra em um processo de decadência profunda, que se acentua com a construção do terminal rodoviário e gera cicatrizes até hoje. Uma coisa é certa, enquanto nossos governos não tirarem essa rodoviária daqui, isso aqui não vai melhorar. Porque na rodoviária se estende zona de prostituição e droga e bebida. Passear pela rua Itapecerica é como entrar em um túnel do tempo da arquitetura. Com seus casarões antigos, o bairro é um símbolo da antiga Belo Horizonte. Entretanto, mesmo que essa memória histórica esteja presente, a área é mal preservada, tendo uma lista de aproximadamente 68 imóveis com interesse de preservação e apenas 4 protegidos. Casa da Loba, que era famosa, que hoje é o Porto Saúde. Tem uma lá que está quase caindo há muitos anos, que era a referência que nós tínhamos aqui, descendo da Itapecerica, nós tínhamos bares, uma vida noturna. Abriram para fazer uma praça e hoje não é uma praça. Então vão lá embaixo, que não tem praça, não tem. Antigamente tinha aqui tinha as lojas, tinha muita loja que antes, ali tinha a Zona Boêmia, era ali era Feira dos Produtores, tinha Patriquete, tinha ali a Rua Bonfim, muito antiga. Tinha aqui também a Rua Itapecerica, era uma rua antiga, tradicional, tem muitos móveis antigos, inclusive você vai ver umas casas antigas aí, entendeu? Tem a casa da Loba lá na frente, que tinha uma loba em cima, são 3 casas. Foi doado para o Mário Pena, umas casas muito bonitas, entendeu? A arquitetura é uma transição entre estilo eclético para o Art Deco, mas também conta com construções novas, que são basicamente galpões e prédios residenciais e comerciais. O bairro conta principalmente com edifícios residenciais de 1 ou 2 pavimentos, destacando-se a Vila Nossa Senhora da Piedade, na Rua Itapecerica. No início da rua, perto da Praça Vaz de Melo, nota-se uma concentração de comércios de ferro velho, topa-tudo, sucatas, além de estabelecimentos fechados, caracterizando uma porção mais degradada da via. Tem o quê? Juntaram aqui dentro dessa lagoinha quase 20 ferro velho. E o que concorre com ferro velho? Droga, sujeira, imundícia, roubo. Rouba esgoto, rouba tudo. Que nossa polícia sabe que está aqui. Enquanto não tirar esses ferros velhos dali, não vai mudar o ambiente daqui. No entanto, é na proximidade com a Praça Agostinho Martini que se percebe maior diversidade de usos comerciais e de serviços, seja devido à presença do Hospital Odilon Berrens e do Departamento de Investigações ou devido ao comércio de apoio ao uso residencial do entorno. Temos todos os comércios, temos os nossos supermercados, mini supermercados, mas tem. Melhor do que isso, muito mais do que isso que nós temos aqui. Nós temos tudo aqui do lado, ó. O Odilon está aqui, a delegacia está ali, viaturas passam tudo por aí. O bairro conta com a presença do IAPI, um conjunto habitacional criado em 1936 com o objetivo de abrigar os aposentados dos industriários. Comportando 5.400 moradores, o IAPI é constituído de 9 prédios, num total de 928 apartamentos. Não sabemos só de olhar que há uma relação de família entre os moradores, pessoas que convivem e se conhecem há décadas. O conjunto, marginalizado pela população, tem muito mais a revelar e mostrar do que a história nos conta. Ali o IAPI era um brejo. Aí montou o conjunto IAPI, o conjunto IAPI ali é um conjunto maravilhoso. As praças do bairro têm um papel importante no cotidiano dos moradores, que transitam entre as ruas de um ponto comercial a outro, sendo os principais encontrados nos arredores das praças Agostinho Martini e a Praça do Peixe, ponto simbólico da região onde encontram-se variadas peixarias. Entretanto, existe uma carência notada pelos moradores na manutenção dos espaços públicos e da qualidade do mobiliário urbano. Não tem praça, não para praça, não tem praça. Não, simplesmente abre o espaço e deixa. Não podia ter umas praças, podia ter uns bancos, não podia ter iluminação, não podia algum
botar uma academia a céu aberto, não podia pôr qualquer coisa ali para o povo utilizar. E Lagoinha continua isso aí. Berço de Belo Horizonte, berço. Esquecido por tudo. Tudo isso que eu te falei, a sujeira imundícia, o abandono total pelo poder público, tudo pichado, tudo sujo, tudo. A Lagoinha se difere do centro e de outros bairros da capital pela riqueza histórico-cultural ainda presente nas celebrações religiosas, nas festividades, na musicalidade, nas práticas interioranas, nos lugares emblemáticos, nas memórias afetivas de seus antigos moradores e frequentadores da região e nos casarios históricos, que perduram mesmo com a falta de incentivos do poder público para a recuperação e conservação de sua importância patrimonial. Não, é isso. Essa é a nossa Lagoinha maravilhosa. Se existe Belvedere, se existe Cidade Nova, Cidade Jardim, Cidade não sei o quê. Eu não trabalhava aqui. A raiz aqui, a nascente foi aqui. Como eu estou acabando com a nascente de Belo Chico, acabaram com a nascente de Belo Horizonte, que é a Lagoinha. O bairro Concórdia surgiu a partir de vilas operárias construídas próximas às fábricas nas décadas de 1920 e 1930. Essas vilas operárias eram criadas para que os operários tivessem um cotidiano disciplinado, com horários fixos, regras comportamentais e de convivência e espaços de lazer definidos, que levassem o trabalhador a uma maior valorização do trabalho, bem como uma maior produtividade no desempenho de suas funções. A prefeitura também tinha o interesse de afastar os trabalhadores pobres dos centros urbanos para as áreas suburbanas da cidade. A Vila Concórdia é considerada a primeira vila operária de Belo Horizonte, gerando em 1928 um bairro de mesmo nome. Por isso, o bairro é considerado um dos mais antigos de BH. Em 1920, começou efetivamente a sua ocupação por algumas famílias de trabalhadores humildes, que tiveram de sair da última favela existente na zona urbana da capital, a Barroca, e se transferirem para os lotes oferecidos pela prefeitura na Vila Concórdia. Os lotes da vila, vendidos aos operários a preço de custo, tinham em torno de 600 metros quadrados, e as habitações construídas eram modestas, não havia nem mesmo um muro separando as casas. A infraestrutura também era precária, as ruas estavam em estado de calamidade, pois não tinham calçamento e quando chovia tudo se transformava em lama. Por isso, quem morava na região era apelidado de Pé Vermelho. Não tinha sistema de esgoto nem de água potável ou encanada. Os moradores tinham que buscá-la nos chafarizes e cisternas espalhadas pela região. Devido à história do bairro, ele é ocupado por pessoas de classe média baixa e existe uma cultura em que os filhos continuam morando na casa dos pais e por isso a vizinhança é muito unida. As melhorias feitas no bairro se devem à união dos trabalhadores através da associação do bairro. Posto de saúde, escolas e áreas de lazer, como praças, foram algumas conquistas da população. Porém, hoje ainda restam algumas casas antigas, que nos fazem lembrar do passado cheio de dificuldades vivido pelos moradores do bairro. O bairro é tradicionalmente muito religioso. O Congado, uma manifestação cultural e religiosa de devoção à Nossa Senhora do Rosário, tem origem africana e é muito comum na região. Ele foi trazido para Belo Horizonte em 1932, por pessoas que se mudaram de cidades próximas à capital. A família guarda São Jorge Nossa Senhora do Rosário. A nossa guarda é a mais antiga do bairro. Bairro e também de BH. Daqui da nossa guarda saíram outras, as que estão no bairro. Foi assim, meus avós vieram pra cá, no início muita perseguição política, assim, porque meu avô, quando tocou tambor, foi preso. O que é isso, né? Tocando tambor. Não era costume? Não é questão de ser costume. É questão de preconceito e racismo. É uma festa de devoção à Nossa Senhora do Rosário. Onde naquele
ato de devoção à Nossa Senhora do Rosário, você rememora a coroação dos reis africanos. Por tradição do evento, a gente faz uma alvorada, que a gente sai pela manhã, 6 horas da manhã no domingo, e vai na porta da igreja, e saúda a igreja e desce. É você mesmo no seu gueto, com seus amigos, vizinhança, com as pessoas com devotos que te acompanham, que consegue ir dando seguimento. É uma ideologia. O congado evidencia o respeito que os moradores têm entre si. No bairro, há grande diversidade de manifestações religiosas, como igrejas evangélicas, católicas, terreiros de umbanda e o próprio congado. Essa variedade de expressões não impedem que haja um bom relacionamento entre elas e muitas pessoas frequentam diversos cultos, o que enfatiza o caráter religioso do bairro. Alguns pontos centrais possíveis de observar no bairro são a Praça México, a Praça da Bandeira, o Campo Inconfidência e o Hospital São Francisco. O Instituto Bacana Demais foi fundado há 3 anos para dar assistência a crianças vulneráveis socialmente. As atividades se concentram no bairro, mas estão começando a se expandir para comunidades vizinhas. O futebol é a principal atividade fornecida às crianças pelo Instituto, e o judô vai ser implantado nos próximos meses. O Bacana Demais também organiza e faz a logística de eventos que ocorrem no bairro, como o Carnaval, a Festa Junina e outras festividades de iniciativa da comunidade. O Instituto, ele é multifacetado, ele atua em várias vertentes. Então a gente atua na área de assistência social, não assistencialismo, assistência social. A gente tem uma assessoria jurídica também, a gente tem atuação de meio ambiente, a gente transporta algumas pessoas para exame médico, consultas de quimioterapia. O nosso foco principal, que é o esporte. E aí nós temos a escolinha de futebol, que atualmente ela está acontecendo aqui no Campo da Inconfidência. E a gente conseguiu agora uma aprovação da lei do incentivo, então a gente agora está respaldado com o Estado, a gente tem um patrocinador. E agora, para novembro, eu vou colocar mais 2 projetos. E aí, dentre esses projetos novos, a gente vai colocar mais núcleos do futebol, e a gente vai abrir para outros bairros. E eu vou colocar também um projeto piloto de judô aqui no bairro. Mas a gente trabalha sempre com a comunidade vulnerável. O bairro Concórdia possui uma topografia bastante irregular, com morros altos e ruas íngremes, porém bastante movimentadas. Entre as principais ruas desse bairro, pode-se destacar as ruas Itapajipe e Jacuí, onde se concentra grande parte do comércio, além de escola, hospital, agência dos Correios e igrejas, e se caracterizam principalmente pelo alto fluxo de automóveis e pessoas. As demais ruas são bastante residenciais e calmas, com casas pequenas e simples, ocupadas por pessoas extremamente receptivas. As moradias mais luxuosas, como prédios e casas grandes, são muito recentes, e os moradores geralmente são filhos e sobrinhos que herdaram os lotes. Essas pessoas não costumam participar das atividades da comunidade e se locomovem de carro até mesmo para percursos dentro do bairro, o que é pouco comum na região. As praças México, da Bandeira e Gabriel Passos são consideradas pontos de referência no Concórdia. A Praça México é a mais central e a que recebe maior número de eventos durante o ano. Nela ocorrem batalhas de rap, carnaval, festa junina e demais festividades feitas pela comunidade. A Praça Gabriel Passos é pouco utilizada pela população e seu principal uso é de pessoas que esperam pelo ônibus 9805. Já a Praça da Bandeira tem como principal referência a barraca da Dona Luzia, que já ocupa o espaço há 9 anos e vende itens variados, como suco, café e balas. A barraca é uma das diversas formas de apropriação do espaço no bairro. Pela forte união dos moradores do Concórdia, são percebidas variadas maneiras de ocupação do espaço, como atividades já abordadas anteriormente: o carnaval, a festa junina, a batalha de rap, o congado, o Puma Meu Boi e os grafites e pichações, muito presentes em todo o bairro. Apesar de ser um bairro mal visto socialmente,
O Concórdia é um local extremamente agradável, com identidade, cultura exuberante e uma história rica. As pessoas do bairro se conhecem, são bastante solidárias e educadas e, ao entrar nessa comunidade, percebemos os equívocos sociais em relação a ela. O Buritis é um bairro jovem da região oeste de Belo Horizonte, predominantemente residido por moradores de classe média alta. Recebeu esse nome em homenagem ao escritor Guimarães Rosa, que gostava muito da espécie de árvore Buritis, apesar de o bairro nunca ter tido um único pé dessa espécie plantado. Fica a aproximadamente 10 quilômetros do centro e a 4 quilômetros do BH Shopping, um dos principais shoppings da cidade, localizado no bairro vizinho Belvedere. A região onde se encontra o bairro Buritis era, até a década de 60, uma fazenda do senhor Ágio Pio Sobrinho. Também fazia parte da mesma os bairros Palmeiras e Estrela d'Alva, vizinhos do bairro Buritis. Na década de 70, esta fazenda foi dividida e os terrenos foram vendidos. Nesta época, a única maneira de se chegar ao local era através do bairro Palmeiras. No início dos anos 80, abriu-se a Avenida Mário Werneck, as principais ruas do bairro, e fez-se a ligação com a Avenida Raja Gabaglia. A localização privilegiada e a boa infraestrutura da região são motivos de orgulho e atraem compradores de imóveis. Mas nem sempre foi assim. As primeiras casas, projeto original do bairro, começaram a ser erguidas em 1981, mas em 85 a Prefeitura de Belo Horizonte alterou o tipo de zoneamento previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, dando início à verticalização do lugar. Em pouco mais de 10 anos, a paisagem se transformou e centenas de empreendimentos se instalaram. Devido principalmente à mudança no coeficiente de aproveitamento do solo, que foi alterado de 1 para 1,7, teve crescimento recorde entre todos os bairros da América do Sul há poucos anos, e crescimento médio populacional de mais de 27% ao ano, contando hoje com aproximadamente 29 mil habitantes. Atualmente, a grande quantidade populacional extrapola a capacidade prevista para o bairro. Reflexo disso é o notável engarrafamento no trânsito. Em contraponto, o Buritis é um bairro bem localizado, com infraestrutura e vida próprias. Pelo menos é assim que boa parte dos moradores o descrevem. O bairro de Jamé, que é vizinho aqui, o bairro Buritis é um bairro jovem que tem toda a infraestrutura, uma das coisas que mais
agora, inclusive 2 anos atrás, paragem aqui, vem no cinema a pé, perto da gente, faculdade, meus filhos vão iniciar a faculdade daqui a 2 anos. Eu já vi isso, nós temos 2 faculdades, uma em BH, tem Hamilton de Paiva, colégio também, bons colégios. Uma coisa que é positiva no bairro é o clima, aqui é um bairro mais frio, um pouco pela zona. Sai daqui agora e vai ao centro da cidade, vê a diferença do clima. Quando eu vim para o Buritis foi por conveniência. Eu comprei um apartamento que me interessou pelo valor. Depois comecei a gostar do bairro, pelas facilidades que ele tem, né? Pela facilidades mesmo que a gente tem de cinema, de padaria, de supermercado, bancos. Quer dizer, a vida pode ser quase toda resolvida aqui no bairro. Eu mudei mais para estudar aqui mesmo, aqui no BH. Você gosta daqui? Gosto bastante. E eu acho que aqui tem tudo. Tem uns 10 anos que eu moro aqui, aí meus pais quiseram mudar pra cá, porque aqui era mais tranquilo e tal. E na época eu tava acabando de construir essa parte aqui, aí foi por causa disso. Só que agora tá lotado de prédio e já estão ficando meio putos já. Desde que eu nasci. Eu moro tem 1 ano e quase 2 anos. Eu gosto daqui, tem tudo. Não tem tudo aqui por perto? Eu gosto muito daqui. Aqui é tranquilo, se você precisar, você tem aqui perto, tá? Tipo, é tudo muito boa e tal. O problema é que é longe tipo, do resto da cidade, mas aqui é tranquilo. Só tem um ponto positivo, porque, apesar da única coisa que o pessoal fala é o trânsito, mas eu não tenho nada a reclamar, absolutamente nada. Nem do trânsito? Nem do trânsito. O Buritis é composto predominantemente por prédios altos, modernos, equipados com área de lazer e muitas vagas de estacionamento. Por causa da sua topografia acidentada, é formado por vários morros. Esse fato contribui para o maior uso de carros, já que a declividade do bairro desencoraja quem quer andar a pé. Somado a isso, a boa condição financeira dos moradores torna mais alta a quantidade de automóveis. O resultado é o congestionamento infernal das ruas. O ponto negativo é o que todo mundo diz, são os acessos, né? Principalmente em horário de pico, a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar no bairro e de sair dele. Trânsito. Nossa, é horrível o trânsito. A Avenida Mário Werneck, além de ser uma das principais vias de acesso, abriga 5 importantes pontos de referência do bairro. O Shopping Paragem, que é frequentado basicamente por moradores do bairro, o Supermercado Verde Mar, a Universidade UniBH, o Super Nosso e o Parque Ágil Pio, um agradável lugar de lazer e prática de atividade física. Sempre aqui no parque? Sempre. Sempre. Vocês vêm pra fazer o quê? Ficar à toa mesmo. Segundo os moradores, a limpeza é satisfatória. Não se vê lixo nos passeios, nem se nota mau cheiro em nenhuma área. A coleta de lixo, qual que é a frequência do bairro? Se não me engano, são 3 dias, terça, quinta e sábado. E você acha isso satisfatório ou não? Satisfatório. Satisfatório. Acho. Lá até no meu prédio mesmo, eles separam, né? O lixo que é reciclável. Quando o senhor passa pela rua, você não nota lixo nem nada? Não. É satisfatório? Parece assim. Não, ele é de boa, é limpo. Porque o outro que eu morava era paia. Quanto à vizinhança? Não tem nada a reclamar. A rua que eu moro, a gente não vê muito movimento de pessoas na rua, né? Quando vem para um local como esse, como agora, vir na padaria, qualquer coisa assim, Muitos
Muitos dos moradores atuais do Buritis se mudaram em busca de um lugar calmo e tranquilo, mas a cara do bairro está se transformando. O agito agrada a alguns, principalmente os jovens. Já a geração mais velha reclama. E quanto à vizinhança? Nenhum problema. Ah, eu conheço muita gente aqui. A vizinhança é tipo boa. Onde você sai na rua, você fala com todo mundo, velho. Ah, sim, a gente conhece muita gente daqui. É. Tem muita gente que mora aqui, por aqui, por causa dos colégios e tal. Muitos dos moradores atuais do Buritis se mudaram em busca de um lugar calmo e tranquilo, mas a cara do bairro está se transformando. O agito agrada a alguns, principalmente os jovens. Já a geração mais velha reclama. Você acha isso um ponto negativo? Não, eu gosto, velho. Tipo assim, eu odeio lugar quieto, assim, velho. Em 1936, o prefeito de Belo Horizonte, Otacílio Negrão de Lima, em uma visita a Salvador, encontra no abrigo redentor para mendigos uma possível solução para o problema da pobreza na capital mineira. De volta a Belo Horizonte, articula junto aos confrades das conferências São Vicente de Paulo a construção de uma vila já idealizada por eles desde 1900, com o intuito de abrigar a população desfavorecida e que vivia às margens da alta sociedade belo-horizontina. A Vila Cidade Ozanam seria construída em uma região afastada do centro, em um terreno doado pela prefeitura, e contava com a implantação de instituições de apoio, como o Santuário São Vicente de Paulo, o prédio da Ação Social, que abrigaria o grupo escolar, 34 pavilhões para solteiros, 106 casas para famílias, um armazém, um ambulatório médico e uma farmácia, abrangendo 209 lotes, numa área de 98 milhões e 32 mil metros quadrados. Em 1937, as construções se iniciaram com operários cedidos por ambas as instituições envolvidas. Em 1938, ocorreu a inauguração da primeira etapa do projeto, com 35 edificações no total. Dentre elas, moradias para os assistidos, farmácia, armazém e 2 pavilhões administrativos, que contaram com a presença de 2.000 pessoas levadas à região por ônibus e trens especiais. O desenvolvimento do projeto foi interrompido por vários fatores, dentre eles a construção da Avenida Cristiano Machado, em 1950, que corta o terreno destinado à expansão do bairro pela metade. Ainda hoje, é a única parte da obra concluída, em torno da qual o bairro se desenvolveu. Como é que é a vizinhança aqui? Você conhece todo mundo? De vista eu conheço todo mundo. É? Mas assim, não é uma amizade nem nada? Não, porque antes os meninos brincavam na rua. Quando eu comecei a frequentar aqui, tinha muito menino na rua brincando. A minha menina mesmo não sai na rua. E o centro cultural que tem lá atrás? Lá eu vou. Você vai bastante lá? Lá eu vou. Sim, eu vou, eu pego o livro, levo meu bebê lá, minha menina pega a revistinha. Você falou que você tem uma consulta agora aqui, né? É, no centro de saúde lá. E é fácil conseguir? Como que é? Era mais fácil. Agora tá ficando mais cheio? Agora tá. Você falou que lá no Centro Cultural você se sentia mais segura. Como que tá a questão da segurança aqui no bairro? Não, que é muito perigoso. É? Eu sou medrosa, então assim, eu sei que eles não mexem com a gente. Às vezes eu fico com medo. Mas é morador do bairro ou vem de outros lugares? Quando é do bairro é mais fácil, né? Então a maioria dos moradores são moradores mais antigos mesmo. Não tem uma chegada muito grande de pessoas atualmente, não. Muito difícil. Quando muda alguém, aí a associação já coloca outra família que está precisando de ajuda. A coleta de lixo aqui é boa, porque a gente viu que a rua é bem limpinha. Passa dia sim, dia não, né? Passa a noite.
que uma vez na semana passa o pessoal varrendo. De 3 em 3 meses passa o pessoal da capina. O bairro é bom. Qual que é o nome da senhora? Elza. Elza. O que a senhora acha da segurança no bairro? E aqui tem muito assalto. É? É, tem bastante. Mas assim, você acha que são pessoas de fora? Tinha uns meninos aqui que eles até, assim, tinha uns meninos que eram esse negócio de celular, eles pegam muito celular, mas assim, parece que eles foram recolhidos. Aí de carro, tem muito roubo de carro, que a gente não, provavelmente deve ser de fora. Tem muito roubo de carro. O que você tem para falar assim, de crítica sobre o bairro? De infraestrutura, falta uma praça, alguma coisa do tipo? Não, falta. O que eu faria a crítica é assim, eu acho que está deixando a desejar, é a obra da UPA, que foi começada e abandonada. Aí ele está servindo de esconderijo para pessoas que ficam ali fumando droga, entendeu? À noite. E já tem quanto tempo que essa obra está abandonada? Já está em acho que 2, 3 anos por aí. Questão assim ali tem um centro cultural, você sabe que tem um centro cultural aqui, né? Então eu acho que assim, os moradores aqui contam com uma questão assim, de lazer, eles têm. Não tem de quê? Tem ginástica, tem aula de dança, tem as pessoas que aprendem a pintura, como dados, artesanato de modo geral, entendeu? E funciona, parece que eu não sei se são todos os tipos, eu não sei te informar. Eu morava em Brasília, minha mulher era daqui, né? Aí eu trabalhava de jardinagem lá no Lago Sul. Aí o cara que eu trabalhava com ele lá, ele era membro da Associação São Vicente de Paula aqui. Aí, como minha mulher era daqui mesmo, de Belo Horizonte, aí falou que ia arrumar uma casinha para nós aqui, aí trouxe a gente para cá. Aí eu trabalhei aqui nesse asilo, né? Que foi o primeiro emprego meu, trabalhei 5 anos lá. Aí do asilo eu fui para o Carlos Lacerda ali, a escola. Aí trabalhei 18 anos lá, aí estou prestes a me aposentar agora. E você viu muitas alterações no bairro desde que você chegou? Olha, antigamente era melhor, que o pessoal era mais família, né? Hoje, depois dessas drogaiadas, violência, mudou foi tudo, né? Aqui você não tem aquelas amizades que você tinha antigamente, um fica cismado, né? Acho que pelo sofrimento, né? Por tudo, né? Eu tenho 2 filhos que estão presos, né? Que entrou no mundo das drogas, do crime. Então você fica mais... Então a vida está aqui, né? Os meninos mesmo daqui, você não vê um trabalho social. Porque eu tenho um projeto de esporte no Carlos Lacerda, tirar meninos de rua, mais por causa disso, né? Mas você não tem um apoio. Você não tem o apoio de ninguém, não tem o apoio de nada. A Rua Ozanam, coração do bairro, é onde se situam as casinhas do projeto original que são mantidas pelos vicentinos. Elas são cedidas como moradia a famílias pobres e chegam a ser ocupadas por até 10 pessoas ao mesmo tempo. A Sociedade São Vicente de Paulo não dá nenhum apoio financeiro a essas famílias, a não ser em casos de extrema pobreza. Entretanto, são os responsáveis por manter o asilo da Casa do Ancião Xixico Azevedo. As construções do bairro refletem a condição humilde dos moradores. As casas são em sua maioria de um só pavimento, com pintura desbotada e em mau estado de conservação. As ruas são precariamente asfaltadas. As 2 construções mais altas do bairro todo são 2 prédios de apartamentos com 3 pavimentos. Além do lar dos idosos, da UPA Nordeste e da usina de cultura já mencionados, o bairro, que possui pouquíssimos comércios, dentre eles uma oficina mecânica, uma escolinha de futebol e tênis, um bar e uma lanchonete, conta também com a creche Odete Valadares, a paróquia São Vicente de Paulo e a Escola Municipal Carlos Lacerda. O bairro, distante 5 km do centro de BH, possui amplo suporte do transporte público, com presença do ponto final da linha 8103 e a subestação do MOVE na sua divisa com a Avenida Cristiano Machado, facilitando sua relação com o restante da cidade. Apesar de distante do ideal vicentino, o bairro hoje continua funcionando mesmo com suas limitações.